Sejam bem-vindos à aula do Teorema da Superposição. Assim como a aplicação direta das leis de Kirchhoff e o método de Maxwell, o Teorema da Superposição é uma alternativa para a resolução de circuitos que contêm mais de uma fonte de tensão. Esse método consiste em calcular as correntes produzidas por cada fonte de tensão individualmente, desconsiderando momentaneamente as outras fontes. Para se obter a corrente produzida por uma das fontes, deve-se substituir as demais por curto-circuito. As fontes de corrente serão substituídas por um trecho do circuito aberto. Em um circuito com duas fontes, V1 e V2, o circuito será resolvido duas vezes. Uma considerando V1 como fonte e V2 como curto-circuito, outra vez V2 como fonte e V1 como curto-circuito. Os valores de corrente obtido serão somados ou subtraídos, levando em consideração o sentido da corrente. Sentidos iguais serão somados, sentidos diferentes serão subtraídos. Exemplo: resolução 3, Teorema da Superposição. Primeiro passo: resolução do circuito considerando V1 como fonte e V2 como curto-circuito. Segundo passo: cálculo da REC. Observando o circuito mostrado na imagem anterior, os resistores R2 e R3 estão em paralelo. Após associar, teremos o resultado em série com R1. O valor final desta associação é REC é igual a 11,43 ohm. Terceiro passo: cálculo da corrente total. Com o valor da tensão da fonte, 12 volts, e o valor da resistência equivalente, podemos calcular a corrente através da primeira lei de Ohm. IT é igual a 12 dividido por 11,43. A corrente total é igual a 1,05 amperes. Quarto passo: cálculo da corrente em cada resistor. Com o valor da corrente total, podemos calcular a corrente que passa em cada resistor. No caso do R1, não existe nenhum outro resistor em paralelo, então toda a corrente irá passar por ele. No caso de R2 e R3, iremos calcular a tensão e dividir pela resistência para encontrar a corrente. Observe. IR1 é igual a 1,05 amperes para a direita. IR2 é igual a 1,5 vezes 1,43 dividido por 5, que é igual a 0,30 amperes, também para a direita. IR3 é igual a 1,05 vezes 1,43 dividido por 2, que é igual a 0,75 amperes, neste caso, para baixo. Lembrando que as setas indicam o sentido da corrente, que será um ponto fundamental do método. Para este método, é fundamental observar o sentido da corrente, que é indicado pelas setas. Para descobrir, basta traçar o percurso da corrente no circuito. Esta informação será importante no processo do cálculo da corrente final. Quinto passo: após obter as correntes em cada resistor considerando a fonte V1, iremos resolver o circuito considerando V2 como fonte e V1 como curto-circuito. Sexto passo: cálculo da REC. Observando o circuito mostrado na imagem anterior, os resistores R1 e R3 estão em paralelo. Após associar, teremos o resultado em série com R2. O valor final desta associação é 6,67 ohm. Sétimo passo: cálculo da corrente total. Com o valor da tensão da fonte, 12 volts, e o valor da resistência equivalente, podemos calcular através da primeira lei de Ohm. A corrente total é igual a 12 dividido por 6,67, que é igual a 1,80 amperes. Oitavo passo: cálculo da corrente em cada resistor. Com o valor da corrente total, podemos calcular a corrente que passa em cada resistor. No caso do R2, não existe nenhum outro resistor em paralelo, então toda a corrente irá passar por ele. No caso de R1 e R3, iremos calcular a tensão e dividir pela resistência para encontrar a corrente. Observe. IR1 é igual a 1,80 vezes 1,67 dividido por 10, que é igual a 0,30 amperes para a esquerda. IR2 é igual a 1,80 amperes para a esquerda. IR3 é igual a 1,80 vezes 1,67 dividido por 2, que é igual a 1,5 amperes para baixo. Nono passo: superposição dos efeitos. Observar os valores de corrente obtido nos dois circuitos. Caso as setas estejam no mesmo sentido, caso de IR3, os valores de corrente serão somados. Caso estejam em sentidos contrários, que é o caso de R1 e R2, os valores de corrente serão subtraídos considerando o sentido do maior. Os valores finais de corrente são: IR1 é igual a 1,05 menos 0,3,
que é igual a 0,75 amperes para a direita. IR2 é igual a 1,8 menos 0,3, que é igual a 1,5 amperes para a esquerda. IR3 é igual a 0,75 mais 1,5, é igual a 2,25 amperes para baixo. Esta foi a nossa aula sobre teorema da superposição. Isto conclui nossos estudos sobre circuitos de múltiplas fontes. Até mais!